Hold the door! 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 Olá, meus queridos amiguinhos. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sou o Felipe Castanhari e hoje temos um vídeo sobre Game of Thrones. Eu não acredito! Hoje eu vou contar pra vocês como surgiu a série mais assistida da atualidade. Vou também mostrar como foi o teste para conseguir o papel ali dos personagens de Game of Thrones. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês também vão descobrir como são feitos aqueles efeitos especiais, todas aquelas coisas, dragão que voa e a Regina Casé que vai pra lá, vocês vão descobrir. E também vou contar algumas notícias tristes sobre as novas temporadas que estão por vir. São tristes, eu preciso entender porque são tristes. E não iremos dar nenhum tipo de spoilers nesse vídeo. Então relaxa, não vamos falar nada sobre Casamento Vermelho, sobre Guerra dos Bastardos, que você já deve ter ouvido falar na internet aí, mas não faz a mínima ideia do que é. Você vai continuar não sabendo. Ah, mas que aquele episódio da Guerra dos Bastardos foi sensacional. Que episódio genial. Ai, Game of Thrones, como eu te amo! Então esse vídeo é para dois tipos de pessoas. Pra quem é fã de Game of Thrones, é claro, e pra quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre a série sem tomar spoilers, é claro. Então vamos contar a história de como nasceu o seriado que mudou a história da televisão, sim. Isso tudo começou quando o escritor George R.R. Martin imaginou essa bela história lá nos seus primeiros livros. Eu estou falando das Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros no qual Game of Thrones é baseado, né? O americano George Raymond Richard Martin nasceu em 1948. Caralho, ele é muito velho. E esse rapazinho simpático curtia histórias fantásticas desde moleque. Aliás, vamos mostrar aqui pra vocês o primeiro texto do Martin que foi publicado por uma editora. E você deve estar imaginando um texto de um conto de fantasia, né? Com a ficção científica, sei lá, alguma coisa. Não. Na verdade, o primeiro texto publicado de George R.R. Martin foi uma carta. Põe na tela aí, produção. Essa carta foi recebida na editora Marvel no final de 1963 e publicada na revista Quarteto Fantástico número 20. Essa foi a primeira de muitas cartas que o Martin mandou para a redação da Marvel. Na época ele tinha apenas 15 aninhos, mas já estava encantado com aquela revolução que Stan Lee estava fazendo com os quadrinhos de super-heróis. Então o pequeno George começou a colecionar todas essas revistinhas, que mais tarde seriam uma de suas maiores inspirações. Tá, mas o que isso tem a ver com Game of Thrones e com esses caras aqui, ó? Essa máscara aqui é dos caras que tentou matar lá a Khaleesi? É, acho que é. Eu quebrei agora a máscara, não dá mais pra usar. Parabéns, Felipe. Então, galera, que foi graças à sua paixão pelos quadrinhos e as revistas que ele começou a escrever suas próprias histórias. E essa paixão se tornaria depois em profissão. O cara virou roteirista, escreveu pra caralho durante os anos 70, 80, escreveu contos, romances, roteiros, roteiro pra televisão, o cara escreveu de tudo. E foi assim que em 1991 ele começou a escrever uma ficção científica chamada Avalon. E assim, ele já tinha escrito 3 capítulos desse livro, quando ele começou a imaginar uma cena onde mostrava um grupo de garotos andando na neve, encontrando um homem decapitado e filhotes de lobo. Bem, quem leu as Crônicas de Gelo e Fogo sabe que essa é a descrição das primeiras páginas do livro. Então, só um adendo, eu li o primeiro livro, tá? Só o primeiro. E depois tem a série lá, com efeito, dragão, é bem mais legal, né? Dracarys. E foi tipo isso, o Martin meio que surtou com essa cena, com essa parada dos lobos que ele tinha falado, falou, nossa, meu, não. Aí ele largou o livro que ele estava escrevendo e começou a investir em outro livro, começando a escrever sobre aquela cena que ele havia imaginado. E quando ele acabou, ele percebeu que estava começando a escrever uma saga que poderia ser gigantesca. Então ele pegou uns papéis e começou a desenhar mapas e árvores genealógicas pra se guiar melhor naquele mundo que ele tava criando, né? Agora o Martin não queria uma história clássica de fantasia, aquela coisinha de bem contra o mal, tá ligado? O cara queria criar um mundo extremamente violento, cheio de brigas e guerras. Ele queria dar mesmo aquela pegada medieval, real da parada. When you read a book or see a TV show, if you got the hero and you have the villain, one is black and one is white, and everybody responds to them the same way, oh, we like the hero, we hiss at the villain, then you're dealing with cardboard. If the characters are fully fleshed and complicated, then people are going to react to them differently, just as if they were real people. Nisso ele começou a estudar vários conflitos da Idade Média, como a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Rosas, e ele também leu obras de ficção sobre esse período, como a série de livros Os Reis Malditos. E foi assim que surgiu as Crônicas de Gelo e Fogo, né, o primeiro livro, A Guerra dos Tronos, que acabou dando nome à série inteira, né, Guerra dos Tronos, Game of Thrones, não sei se você percebeu essa tradução. Ele foi publicado em 1996 e foi um verdadeiro fracasso!
Na verdade, só alguns donos de pequenas livrarias e alguns fãs bem hardcore é que compraram o livro. Só que foi essa galera que mudou tudo. Porque eles começaram a indicar os livros para os amigos, que indicavam para outras pessoas, que indicaram para outros amigos, outras pessoas, outros animais, pássaros. Aí as coisas começaram a crescer, ficou grande. Aí os livros seguintes começaram a vender muito. Você tem ideia, em 2005, o quarto livro da saga, assim que saiu, que era a Crônicas de Gelo e Fogo lá, o Festim dos Corvos, já foi pro top dos mais vendidos. Só que nessa época rolou uma coisa ainda mais importante. No começo da década passada, as pessoas haviam se apaixonado por uma trilogia maravilhosa de fantasia, que vocês conhecem muito bem. O Senhor dos Anéis, a trilogia dirigida por Peter Jackson, foi um sucesso de crítica e público, e claro que todos os produtores de Hollywood começaram a procurar uma grande saga de fantasia para chamar de sua. Eu quero o Senhor dos Anéis pra mim, eu quero um novo Senhor dos Anéis. E foi assim que em janeiro de 2006, o escritor e produtor David Benioff descobriu as Crônicas de Gelo e Fogo, e ele mostrou os livros para um amigo chamado D.B. Weiss, e os dois perceberam que aquilo daria uma série de TV do caralho. Agora faltava só eles convencerem o George a vender os direitos de adaptação para televisão. Então eles foram lá e chamaram ele para um almoço. Agora diz a lenda que o George R. R. Martin só iria fechar negócio se eles soubessem responder quem era a verdadeira mãe de Jon Snow, o famoso Joãozinho das Neves. You know nothing, Jon Snow. Bem, quem tá acompanhando a série agora já sabe quem é a mamãe de Jon Snow, hein? A gente já sabe, mas não pode falar. Não pode falar! Bem, os produtores acertaram quem era a mamãe de Jon Snow, então estava lá, o acordo foi feito. Who is Jon Snow's real mother? So it was a test question. Oh, wow. Yeah. We talked about it amongst ourselves before, and we had an educated guess, which turned out to be right. Bem, depois disso, Benioff e Weiss conseguiram convencer a HBO a produzir um piloto da série. Aí eles começaram a escrever o roteiro do episódio piloto e também começaram a escolher o elenco da série. Bem, tinham dois atores que os produtores queriam desde o começo e já convidaram de cara: Sam Bean e Peter Dinklage, que interpretariam Ned Stark e Tyrion Lannister. Todos os outros atores foram escolhidos fazendo testes para o papel. You better put on something pretty. We're traveling in the Queen's wheelhouse today. I'm not. I'm running a few whiter. I'm going to Ruby's. Rubies? What rubies? Rhaegar's rubies, stupid. They flew up his armor when King Robert killed him. This baby killed Coronathan. I'd like to speak with the mountain. I'm sure he would enjoy speaking with you. He may not enjoy it as much as you think he would. I would like to speak with the mountain. I'm sure he would enjoy speaking with you. He might not enjoy it as much as he thinks he would. A man has a thirst. A man does not drink for a day and the night. Or could make a friend. A man has a thirst. A man does not drink for a day and the night. A boy could make a friend. You are late, boy. Tomorrow you will be here at midday. Who are you? Your dancing master. You are late, boy. Tomorrow you will be here at midday. Who are you? Your dancing master, Syrio Forel. You think so? I can't decide how I like it better. Like this? Or like this? It's a lovely gown. You think so? I can't decide how I like it better. This way? Or this way? Oh, my brother was 6 foot tall at that time. He was already a squire. He had no use for it, so I took it. Well, he found me by the fire at night. He didn't say a word. He picked me under his arm and stuffed me in the coals as I screamed. My brother gave me this. It was just like you said a while back. Pressed me to the fire like I was a nice, juicy mutton chop. Why? Thought I stole one of his toys. I didn't steal it, I was just playing with it. The pain was bad. The smell was worse. Com o elenco escolhido, era hora de filmar o episódio piloto que a HBO havia encomendado. Bem, o diretor Tom McCartney, né, que hoje é conhecido por ter dirigido o filme lá Spotlight, que ganhou até Oscar, e o seu elenco ficaram um mês filmando essa porra. E ficou, ó,
Uma verdadeira merda. Um cocôzinho. Na verdade, esse piloto original da HBO nunca foi exibido porque ficou muito ruim. Na verdade, os próprios produtores dizem que ficou uma merda. Eles assumem. Unlike a feature where, you know, you're kind of screwed if when you test screen it, it's just a complete fiasco. Yeah. We actually were able to rectify some of those Well, problems. the great things about just doing a TV series in general is that every season you get to refine things, even things that are working. Aí eles tiveram que recomeçar quase tudo do zero. Então foram lá, reescreveram 90% do roteiro e contrataram um cara chamado Tim Van Patten para dirigir esse episódio. Rolaram também mudanças no elenco. Jennifer L., que interpretava Catelyn Stark, foi substituída por Michelle Fairley. Mas a mudança mais foda foi no papel de Daenerys Targaryen. No piloto ela foi interpretada por Tamsin Merchant, que acabou perdendo o papel para Emilia Clarke, que hoje é um dos rostos mais conhecidos da série, uma das atrizes mais famosas do mundo. Imagina essa Tamsin vendo agora o sucesso de Game of Thrones, vendo como gigante esse negócio ficou. Imagina ela assistindo assim, ó, torcendo assim, filha da puta, Daenerys, era pra ser eu. Era pra ser eu ali no meio do fogo, era pra ser eu. Era pra ser eu, a mãe dos dragões. Where are my dragons? A destruidora das correntes. A nascida da tormenta. A senhora dos 7 reinos. A não queimada, era pra ser eu. Então foi isso, vocês tiveram que refilmar esse primeiro episódio tudo de novo. Tem algumas cenas do primeiro piloto que foram usadas na nova versão, só que é pouca coisa, foi quase tudo refeito. Aí depois de tudo isso, toda essa refação, de todo esse trampo, finalmente em 2011 estreia Game of Thrones. E esse sim foi sucesso imediato. Uma coisa que é importante dizer é que a série não é 100% fiel aos livros, porque de início a ideia dos produtores é que cada temporada fosse baseada em um livro, só que essa conta nem fecharia mais. Isso porque a série já teve 6 temporadas e só 5 livros, ou seja, alcançou os livros. Então esse negócio de cada temporada se basear em um livro só vale pro comecinho da série. Isso porque os produtores depois já começaram a misturar coisas de outro livro em outras temporadas, já virou uma mistureba. Aí na 5ª temporada já tinha coisa inédita que nem tinha aparecido ainda no livro. Tipo, a história em si é a mesma, mas existem várias pequenas diferenças. Tipo, existem personagens criados só para a série e outros do livro que nunca apareceram no seriado. Além disso, várias situações que não rolaram da mesma maneira nos livros e no seriado. Existem também personagens que foram retratados de forma diferente. Por exemplo, no comecinho do livro, os garotos Robb Stark e Jon Snow têm 14 anos e a Sansa tem 11 anos. Bem, já na série, eles eram visivelmente bem mais velhos do que isso. E temos que falar aqui também da galera que adora apontar pro George R. R. Martin, falar que ele é carniceiro, que ele mata todos os personagens que a gente gosta da série. Calma. Porque aí entra outra diferença. Existem personagens que estão mortos no livro e vivos na série. E o oposto também rola. Existem personagens que estão vivos no livro, mas que foram mortos pelos produtores na série. Então vamos pegar leve com o gordinho, tá? Calma. What is it about this show Game of Thrones? And I realized you get us to really care about characters, love them, think that they're central to everything, and then you kill them. You sick bastard. Bem, a gente falou da filmagem, mas uma das coisas mais impecáveis de Game of Thrones é a pós-produção, são os efeitos especiais, que são bons. Eu trabalhava com essa porra, é bom. É a famosa pós-produção, que rola por vários meses. E é aí que são feitos todos os efeitos especiais, que é uma parte foda demais do Game of Thrones. São várias empresas diferentes que cuidam disso, porque é um trabalho gigantesco. Galera, só pra dar vida pros dragões da Daenerys, por exemplo, tem uma equipe de quase 30 pessoas trabalhando só nisso durante meses. E nessa parte de pós-produção rola também os lances dos efeitos sonoros, e é aí que Game of Thrones é diferente de todas as outras séries. Na maioria dos seriados o som é feito episódio por episódio, só que em Game of Thrones eles filmam tudo e mandam a temporada inteira pra sonorizar, como se fosse um filme gigante de 10 horas, e é exatamente assim que a produção trata Game of Thrones. É um filme gigantesco de 10 horas. E aí que entra a criatividade dos caras que sonorizam as coisas, né? Você já se perguntou de onde vêm os gritos dos dragões? Os caras já usaram som de pássaros, golfinhos, focas, leões e até mesmo canto de tartarugas acasalando pra criar isso. Olha o nível de loucura dos caras. E isso ainda nem falamos da produção dos figurinos, das armas, das armaduras. Bem, não é à toa que a primeira temporada custou um pouco menos de 60 milhões de dólares pra ser produzida. Já a sexta custou cerca de 100 milhões de dólares, né? O que dá uma média de 10 milhões de dólares por episódio, já que são 10 episódios por temporada. Quer dizer, até a sexta temporada, né? Porque eu tenho uma notícia triste pra dar pra vocês. Aí entra a notícia triste. Aí eu vou ficar triste. Robb!
Eu sei que é muito triste escutar isso, mas galera, já sabemos que Game of Thrones está acabando, tá no seu fim, tá na reta final. E um dos diretores dos novos episódios de Game of Thrones deixou escapar que essa nova temporada, a 7ª, só vai ter 7 episódios. Só 7! E é possível que a última tenha só 6. Não, cara. Eu não vou ficar um ano esperando pra ver 6 episódios. Que putaria é essa? E pra ajudar, outra notícia triste. Parece que o lançamento da 7ª temporada vai acabar atrasando um pouco mais, né, do que o esperado. Isso porque já sabemos que o inverno chegou, né? The winter is coming. The winter is finally here. Chegou! Então as locações precisam desse clima, da parada do inverno fudido. E os produtores já falaram que isso atrasou demais as filmagens. Então é provável que demore um pouco mais do que o normal para lançar a série. Ou seja, normalmente lança em abril. Pode ser que seja em maio. Eu não sei mais, eu não sei. Mas tudo bem, essa espera, todo esse investimento, tudo isso, a HBO sabe que vale a pena. Vale. Se a gente somar todas as indicações, a Emmy, Globo de Ouro e todos os outros prêmios menores, Game of Thrones já foi indicado ali por mais ou menos 500 prêmios e ganhou mais ou menos 200. É prêmio para um caralito. Bem, hoje podemos dizer que Game of Thrones é muito mais do que uma história de fantasia. É um fenômeno da cultura pop. Bem, se você que está assistindo os episódios novos, que inclusive são lançados simultaneamente com os Estados Unidos, né, pela HBO no Brasil, que eu acho sensacional. Você que tá vendo essa porra ao vivo, digamos assim, cara, pensa só, você tá vendo a história acontecer. Porque escuta só, eu tenho certeza que Game of Thrones daqui a alguns 20, 30, 40 anos vai ser tão gigantesco e tão incluído na cultura pop como Star Wars é hoje em dia. Então o cara que tem orgulho de bater no peito e falar, eu vi Star Wars 1 no cinema, você pode bater no peito e falar, eu vi a Guerra dos Bastardos quando lançou na TV, eu vi o Joffrey, o que aconteceu com o Joffrey lá, vocês viram a série, vocês sabem, eu vi o que aconteceu com os Starks lá no Casamento Vermelho, Deus. Eu vi a Sansa crescer e se transformar em personagem bosta, desgraçada, por um personagem foda, que alimenta os cachorros. Você que viu, você sabe. Então conheça Game of Thrones. Se você ainda não assistiu, assista. Se você começou e parou, volte, porque é uma obra de arte. É sensacional, é sem dúvida nenhuma uma das melhores séries já feitas na história da nossa humanidade. E é assim que eu vou terminando esse vídeo. E se vocês curtiram, não esqueça de deixar o gostei aqui embaixo. Clica no botãozinho do gostei ali, porque você vai me ajudar demais, galera. É só clicar ali, rapidinho, você clica no gostei, eu fico feliz, vocês ficam felizes, o vídeo sai, aí é isso. Se você ainda não está inscrito no canal Nostalgia, também tem um botãozinho de se inscrever aqui embaixo que você pode clicar para não perder nenhum vídeo quando sair. Assim como Game of Thrones sai, você vê o Nostalgia quando sai, tá? É história, olha só. Me siga em todas as redes sociais, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, valeu, Nose Gang. Hold the door!